Olá, aqui é o professor Diego Carneiro e hoje teremos nossa 12ª aula do curso de Estatística Básica. Na aula de hoje aprenderemos um pouco mais sobre correlação entre variáveis. Primeiro apresentaremos uma intuição do que seria a correlação. Frequentemente nos deparamos com problemas ou situações em que desejamos saber como se relacionam conjuntamente duas variáveis. Por exemplo, algumas variáveis apresentam relações entre si, como peso e idade, vendas e o gasto com publicidade, o preço e a demanda por determinado bem. Então essas variáveis elas guardam uma relação entre si que pode ser expressa em termos de uma medida que nós chamaremos de correlação. A primeira medida de correlação que nós vamos apresentar é a correlação linear simples, ou correlação de Pearson. A fórmula dela é dada pela seguinte expressão. Aqui nós temos a correlação entre x e y, em que x e y são duas variáveis, ou duas características, conforme apresentado. Aqui nós temos o somatório de x vezes y, ou seja, o produto de x vezes y, menos o somatório de x vezes o somatório de y, dividido por n, que é o número de observações da amostra, dividido pela raiz quadrada, e aqui nós temos o somatório de x ao quadrado menos o somatório de x ao quadrado sobre n. Essa expressão ela equivale à variância de x. E daqui da mesma forma nós temos o somatório de y ao quadrado menos o somatório de y elevado ao quadrado dividido por n. Essa expressão aqui também equivale à variância de y. Essa expressão ela varia entre menos 1 e 1. Quanto mais perto de menos 1, ou seja, o valor mais negativo, dizemos que a correlação é negativa entre as variáveis. Ou seja, por exemplo, à medida que uma variável aumenta, a outra variável tende a diminuir, e vice-versa. Já se a correlação é positiva, dizemos que as duas caminham na mesma direção, ou seja, guardam uma relação linear positiva. À medida que uma se eleva, a outra tende a se elevar também. Cabe aqui um grande disclaimer no sentido de que correlação é diferente de causalidade. Ao dizermos que duas variáveis caminham juntas, ou seja, que elas guardam uma relação linear, essa relação não necessariamente tem natureza causal. Ou seja, não necessariamente uma variável está causando a outra. Pode ser que as duas tenham uma causa comum. O comportamento das duas tem uma causa comum. De modo que, quando observa-se a relação entre as duas, essa relação é o fruto da interação com uma terceira variável, que mais adiante nós chamaremos de confundidores ou confusores. Então, feito esse disclaimer, nós podemos analisar a relação entre as variáveis por meio de uma correlação linear, como a correlação linear simples de Pearson. Então, como descrito, a correlação positiva ela se dá quando as duas variáveis elas crescem ao mesmo tempo. Já quando há correlação negativa, uma variável cresce enquanto a outra variável decresce. Por fim, se há correlação nula entre as variáveis, então não há relação aparente ou não há relação linear entre as mesmas. Note que a correlação nula ela é condição necessária, mas ela não é condição suficiente para a independência entre duas variáveis. Ou seja, o fato de haver correlação nula não necessariamente implica que as duas variáveis são independentes entre si. Podemos expressar graficamente as medidas de correlação. Por exemplo, quando há uma correlação forte e positiva, nós observamos um alinhamento dos pontos das duas variáveis. Então, suponha que eu tenho um eixo do x, ou seja, a variável x, e aqui eu tenho um eixo da variável y. Então, quando eu observo esse alinhamento dos pontos no centro, significa que à medida que o x cresce, o y também tende a crescer. Ou então os dois crescem simultaneamente. Se essa correlação é fraca, então essa visualização ela não é tão clara. Ou seja, existe uma tendência de um crescer quando o outro cresce, mas essa relação não é tão clara. Já se eu tenho uma correlação positiva perfeita, que corresponderia ao coeficiente de correlação igual a 1, então existe um alinhamento 1 para 1. Ou seja, à medida que x cresce uma determinada quantidade de unidades, y cresce uma determinada quantidade de unidades fixa. Certo? O mesmo vale para a correlação negativa. Se eu tenho uma correlação baixa, ou seja, próxima de zero, mas ligeiramente negativa, então isso indica que a relação de antagonismo entre as duas variáveis, ou seja, à medida que uma variável cresce, a outra tende a decrescer, isso não acontece de forma tão clara. Já quanto mais forte a relação vai ficando, de modo até a chegar ao extremo dela ficar perfeita, quando o coeficiente de correlação é igual a menos 1, então você vê claramente uma relação antagônica entre as duas variáveis. Vamos para um exemplo. Então sejam essas duas variáveis, x e y, e eu quero medir a correlação entre as duas, correlação simples de Pearson. Então eu tenho aqui os valores 10, 8, 6, 10 e 12, e para x, 2, 4, 6, 8 e 10. Note que aqui a ordem não importa, porque à medida que o y assume esse valor, o x assume esse valor. Então essa ordem importa. A nossa fórmula ela é dada pelo somatório de x vezes y, então eu preciso dessa variável x vezes y, daqui ela, x vezes y,
10 vezes 2, 20. 8 vezes 4, 32 e assim por diante, né? Se eu fizer essa soma, 288. Então esse valor aqui, ele é 288. Aqui eu tenho o somatório de x, né? O somatório de x é nada mais que a soma desses valores, então 46 está aqui, opa, 30. Já o somatório de y é 46, dividido por n, que é a quantidade de valores, 1, 2, 3, 4, 5, então são 5 valores. E aqui eu tenho o somatório de x ao quadrado, está aqui a coluna do x ao quadrado, eu só fiz 2 elevado ao quadrado 4, 4 ao quadrado 16, 6 elevado ao quadrado 36, quando eu tenho a soma delas aqui 220, então esse valor aqui é 220, aliás, esse valor aqui é 220. Já o somatório de x elevado ao quadrado, é só pegar esse valor, 30, né, e elevar ao quadrado. Já para o caso de y, eu tenho o somatório de y ao quadrado. Então, eu tenho aqui y ao quadrado, que nada mais é do que os valores de y elevado ao quadrado, né, 10 elevado ao quadrado dá 100, 8 ao quadrado 64, assim por diante. A soma de y ao quadrado é 444, então eu tenho esse valor aqui, 444. Já para obter o somatório de y ao quadrado, eu venho aqui no somatório de y, 46, e fico 46 elevado ao quadrado. E n é o número de observações, no caso 5. Tá? Então, substituindo todos os valores, eu vou chegar em uma correlação, um coeficiente de correlação de 0,416. Ou seja, é uma correlação ligeiramente positiva. Isso indica que, à medida que o y cresce, o x também tende a crescer. Eu tenho outra medida de correlação, que é a correlação ordinal de Spearman. Ela considera as posições dos valores em que as variáveis ocupam quando elas são ordenadas. Ou seja, ao invés de considerar os valores propriamente ditos, ela considera a ordem dessas variáveis. Então, o coeficiente de correlação ordinal de Spearman é dado pela seguinte expressão: 1 menos 6 vezes o somatório de di ao quadrado, em que di ao quadrado ela é a diferença entre a posição relativa em cada uma das variáveis. N é o número de observações, aqui é n ao quadrado, menos 1. Vamos para um exemplo, para tornar mais claro. Então suponha que queremos calcular a correlação de Spearman entre o peso e a altura de 10 estudantes que foram selecionados ao acaso. Então temos aqui a seguinte tabela. Aqui nós temos o peso, aqui nós temos a altura, aqui a gente tem o valor, né, ou seja, o valor do peso de cada um dos estudantes. Aqui nós temos a altura de cada um dos estudantes em centímetros. E aqui nós temos a posição que ele ocupa. Por exemplo, o primeiro elemento, ou seja, o menor peso, ocupa aqui o primeiro lugar. Da mesma forma, a menor altura, né, também ocupa aqui o primeiro lugar. E assim por diante. De modo que a última posição, por exemplo, a posição décima aqui, é ocupada pela altura 1,80 m. Enquanto a posição décima aqui é ocupada pelo peso 82. Então nós podemos calcular a correlação de Spearman obtendo os valores di e di ao quadrado. Note que a expressão reproduzida aqui, né? Então aqui eu tenho 6 vezes o somatório de di ao quadrado. Quem é di? É a distância dessa posição com essa posição. A distância de 8 menos 8,5 dá menos 0,5. A distância de 2,5 menos 5 é menos 2,5. 5 menos 7 menos 2. 1 menos 1, 0. 2,5 menos 2, 0,5. E assim por diante. Certo? Então eu pego esses valores e elevo ao quadrado. Esse aqui é o di, né? Seria a nossa distância entre as duas posições. Então quando eu elevo esse valor ao quadrado, menos 0,5 ao quadrado dá 0,25. Menos 2,5 ao quadrado dá 6,25. Menos 2 ao quadrado dá 4 e assim por diante. Quando eu somo todos esses valores, eu tenho que a soma do di ao quadrado é igual a 80. Então esse valor aqui ele é igual a 80. Já o nosso n ele vai ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, que é o número de observações que nós estamos trabalhando. Então substituindo 80 aqui, 10 aqui, 10 aqui, eu vou chegar à seguinte conclusão, de que nosso coeficiente de correlação de Spearman é 0,515. Mais uma vez, um coeficiente de correlação ligeiramente positivo. Isso indica que, à medida que o peso aumenta, a altura também tende a aumentar, e vice-versa. E é isso, por hoje é só, muito obrigado.